Apocalipse 13, eu vou ler aqui até o versículo 3. Apocalipse capítulo 13, o versículo 1, 2 e 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, seus pés como os do urso, e a sua boca como a do leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. 13 também, a partir do versículo 11, amém? E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes às de um cordeiro, e falava como um dragão, como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Amém? Amém. Dúvida? Gente, eu errei a vida toda. Eu vou pegar vocês também. Dúvida não tenho não, mas aqui é nítido que está falando sobre o anticristo e Satanás. O anticristo e o falso profeta, amém? Isso. Quem é o anticristo? É a primeira besta ou a segunda? A segunda. A primeira, parece. Porque o segundo vai falar que ele deu-lhe sinais. Isso. Eu quero que vocês... Vamos lá, Mateus. Quem é o anticristo? A primeira besta ou a segunda? A primeira. Primeira, irmã Cecília, minha esposa. Segunda, a primeira, irmã Juliana. O anticristo, a segunda. E o irmão, o anticristo qual que é? Primeira. Irmãos, o anticristo é a segunda besta. Por quê? É isso que eu vou explicar agora. Porque, pastor, é ele que foi trazendo os enganos todos primeiro. Ele chegou primeiro trazendo todos os enganos, e os outros concordaram. E aí? Temos 2 bestas, amém? Sim. A primeira besta, a gente vai ler em Apocalipse, capítulo 17. Vamos entender da onde veio essa primeira. Apocalipse, capítulo 17. Vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 3. Elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Essa é a primeira besta. Que estava cheio de nome de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição, e na sua testa estava escrito um nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração, e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Amém? A primeira passou o poder para a segunda e já não era mais a... Não. Vamos lá. A primeira besta, ela vem com 7 cabeças, certo? Certo. E 10 diademas. Certo. Amém? 10 chifres e 7 cabeças. 10 chifres e 7 cabeças. O que vai acontecer, irmãos? Da estátua de Daniel, a parte de pé, os pés dele têm 10 dedos, que são misturados com ferro e com barro. Esse é a primeira besta. O governo da primeira besta, ele vai ser o seguinte. O que João falou aqui?
o mundo vai se admirar da besta que não é, mas que virá. O Império Romano existe hoje? Não. Existiu? Existe. Até quando? Eita, Até que... mil... agora eu vou lembrar, professor Marcelo, minha cabeça está... Em que ocasião acabou o Império Romano? Sem ser a data, que a data é chata. Você fala em que coisa? Não, qual ocasião? Como acabou o Império Romano? Vocês faltaram na escola, né? Gente, é o seguinte: o Império Romano, de verdade, ele acabou em 1453. O califa, olha também, irmã Cecília, voltou, o califa Mohamed III, ele conseguiu invadir a cidade de Constantinopla e trocou o nome para Istambul. Era Constantinopla em honra ao rei Constantino, e quando o califa Mohamed III conseguiu invadir Constantinopla, ele mudou o nome para Istambul. Não era mais Constantinopla. Agora foi em honra à religião dele, né, que era o Islã. Ali acabou o Império Romano. Então, do ano 40 antes de Cristo a 1453 depois de Cristo, ou seja, 1500 anos, existiu o Império Romano. Só que nem a nossa avó, nem a nossa bisavó, nem a nossa tataravó viu o Império Romano, mas ele existiu por 1500 anos. Meu Deus, é tempo demais. Mas o que a Bíblia diz? Ele vai voltar. E a terra vai se admirar quando ele voltar. Eu ouvi sobre isso. Amém? Está na Bíblia. A Bíblia é clara. Isso, esquece o Papa. Os 10 dedos serão uma confederação de 10 países que vão reavivar o Império Romano. Só que vai ter alguns países que serão identificados com o Império Romano e outros não. Eu não sei se você sabe, países como França, Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, a própria Síria, Israel, Egito, todos esses países fizeram parte do Império Romano. Quais que não fizeram? A Pérsia, o Irã, China, Índia, esses países, Japão, esses países não fizeram parte do Império Romano. Aí é meu achismo, amém? Desculpa, posso estar errado, não estou lá para ver, né? Eu estou achando assim que alguns países do Império Romano, que são identificados com o Império Romano, irão formar 10 nações para ter um governo mundial, mas sobre a égide desses 10 reinos. Quais serão esses 10? Eu não sei. Se fosse hoje, com certeza, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, China, Índia, talvez até o Brasil, não sei. As 10 maiores economias iriam mandar. Mas eu não sei quando isso vai acontecer, talvez no futuro esses países nem existam. A gente não sabe quando isso vai acontecer, não é verdade? E quem vai reorganizar o Império Romano vai ser a mulher que está montada na besta. Quem é essa mulher? É isso que eu quero saber. Fala aí. Igreja Católica. É? A mulher é a Igreja Católica. A Igreja Católica que irá reorganizar o Império Romano. E a primeira besta vai sair de um desses 10. A primeira besta. A primeira besta não é o Anticristo. Por quê? A primeira besta, ela não faz milagre. A primeira besta, ela domina, ela tem poder, ela realmente é um grande lutador que as pessoas vão adorar. Falam assim, olha, mas quem vai conseguir lutar contra a besta? Quem vai ser contra ela? Mas só que ela não faz milagres. Quem faz milagre é o outro. É a segunda besta. Amém? Pode perguntar, meu irmão? Perdoa, eu acabei embananando tudo. Sim. Você falou assim que era o anticristo e quem era o falso profeta. Eu inverti. Eu quis dizer que o anticristo seria o que ia fazer os sinais, como nós isso. E tudo mais. Não está certo. Eu acabei invertendo, assim, aí deu... Amém. Porque eu até falei Satanás e tudo mais. Botei o anticristo primeiro e Satanás. Não, mas sem problema. O que acontece?
Eu sempre acreditei que a primeira besta era o anticristo. Porque Né? primeiro, né? Ele vai dominar o mundo. Não, a primeira besta que irá dominar o mundo não é o anticristo. Não. Ele é Só o cavalo da mulher. ele é conhecido como o primeiro chifre. Ele é o chifre pequeno que está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 8. Ele também é chamado da besta, rei da Babilônia, que está lá em Isaías 14, 4. Ou chamado de pessoa, ele é chamado de a besta em pessoa, como está em Apocalipse 3, que a gente acabou de ler, Apocalipse 17 e Apocalipse 19. Então, esse primeira besta, ele tem poucos adjetivos. Ele só tem 3 adjetivos: o pequeno chifre, a besta ou o rei da Babilônia. Apenas esses 3 adjetivos. Ele vai ser investido de poder de Satanás, para que ele possa ter o poder total, porque o que ele vai fazer? Vai ser uma confederação de 10 países. Porém, perto da metade dos 7 anos, ele vai se levantar e ele vai fazer guerra e vai vencer essa guerra. 3 desses 10 não vai aceitar que ele domine sobre o mundo. Só que esses 3 vão perder. E o mundo vai se maravilhar, mas vai dizer, como conseguiu esse sujeito vencer esses 3 países? Ele vai vencer e ele vai ter todo o poder. E ele vai ter o poder de governar a terra. E ele vai destruir a Igreja Católica. A primeira besta vai destruir a Igreja Católica. Eu vou ler aqui em Apocalipse 17, que diz assim: e os 10 chifres que viste, Apocalipse 17, versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E este tem o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. E este combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados de eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são as povos e multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste da besta são os 10 que aborrecerão, odiarão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento e tem uma mesma ideia, e que dê à besta o seu reino, até que se cumpram a palavra de Deus, as palavras de Deus. Ou seja, na metade da tribulação, esses 10 reinos vão destruir a Igreja Católica. A Igreja Católica vai fazer o reino da besta, porque é a mulher montada na besta. Ela vai reviver o Império Romano. Eu não sei se vocês sabem, mas várias vezes a Igreja Católica tentou reviver o Império Romano. Teve o Império Sacro-Germânico Romano, Império Franco-Romano, e tentou várias vezes, com vários reis. E dessa vez, no futuro, eles vão conseguir. Só que na metade dos 7 anos, que é a última semana profética, esses reis não vão aceitar que a Igreja Católica esteja acima deles e vão destruir a Igreja Católica. E aí, nesse caos todo, que vai ser uma guerra de cachorro grande. Serão 7 contra 3. Só que eu não sei quem são esses 3. Vamos dizer uma coisa. Se esses 3 forem Estados Unidos, China e Índia, tem como ganhar dos 3? Não. Nenhum país ganha dos 3. Se um desses ganha. Mas se essa besta vencer esses 3, as pessoas não iam admirar? Meu Deus, ganhou dos Estados Unidos! Meu Deus, ganhou da China! Eu não sei quais são os países, mas as pessoas vão se admirar porque ele vai vencer essa guerra. Aquele país lá, aquele rapaz lá tá vencendo até hoje. Contra a Rússia, né? Então, agora imagina, né? Vão admirar, e vão aceitar que esse homem domine sobre a terra. Só que vai ter uma confusão muito grande.
E aí, o que irá acontecer? Aí aparece o anticristo. Aí aparece o anticristo. É a besta que sobe da terra. O que acontece? Quando dá todo esse problema lá no mundo todo, aparecerá alguém na terra de Israel. Não vai ser no Ocidente, não vai ser no Império Romano, não vai ser na Europa. E vai se dizer o novo Messias. Por volta desta época, um outro homem se levantará na terra de Israel. Ele também será movido pela energia de Satanás. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Este homem será um israelita, talvez da tribo de Dan. Daniel 11:37, Gênesis 49, 16, 17. A tribo de Dan, ela é omitida da lista dos 144 mil de cada tribo, não está a tribo de Dan, entra a tribo de Levi. Ele irá agir em conjunto com a primeira besta, o chifre pequeno, e será como seu conselheiro espiritual. Este homem é o anticristo, que está em 1 João, capítulo 2, versículo 18. A única vez que aparece a palavra anticristo é em João. Nem Daniel chama ele como rei. Homem do pecado, quem fala é Paulo em 2 Tessalonicenses 2,3. Filho da perdição, também Paulo fala. Inico, também Paulo chama ele de Inico. A segunda besta, como a gente acabou de ler. E o falso profeta, como também está em Apocalipse 16:13. E aqui tem umas passagens que eu não concordo muito bem, que fala que ele vai ser o pastor inútil, o homem sanguinário, como está em Salmo 5:6, o príncipe profano e ímpio de Israel, Ezequiel 21:25, e o mundo todo se maravilhará diante dessa besta. Qual que é? Que vai sair das 10 nações em sua nova forma. E quem vai ajudar as pessoas a acreditar que aquele homem que vai surgir dentro daqueles 10 reinos tem que ser o governante mundial? Será esse anticristo. Esse anticristo é o que irá convencer as pessoas a seguir a besta, o pequeno chifre. Esse homem do pecado se apresentará aos judeus como seu Messias, e a multidão deles o receberão sem conferir as suas credenciais, e farão dele o seu rei, e ele reinará sobre os judeus e sobre a terra de Israel. Porque o que Jesus disse, está em João capítulo 5, versículo 43, diz assim a palavra de Deus: respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode... Não, aqui é o 6. É 5:43. Então eu vou lendo errado. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. E esse que vai vir no próprio nome é o anticristo. E eles vão aceitar esse anticristo como Cristo verdadeiro. Só que eles não vão ver que é da tribo de Judá, que ele nasceu de uma virgem, que ele veio sem pecado, que ele é da família de Davi. Não vão pegar essas credenciais. Jesus tinha todas as credenciais do Messias, do ungido de Deus. Ele era da família de Davi, da tribo de Judá, nasceu de uma virgem, como disse Isaías, e não aceitaram Jesus como seu Messias. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas quando viu o anticristo, eles vão aceitar. Por quê? Ele vai fazer um pacto, ele vai prometer paz para Israel. Que o mundo vai estar, aquela destruição toda, vai estar todo mundo lá, mas que Israel vai ter paz. E vai ser mentira, isso não vai acontecer. Só que ele vai ter poderes. A gente vai ler aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Amém? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 2, a partir do versículo, melhor 8, a partir do versículo 8. Então será revelado o iníquo, quando for tirado aquilo que detém o poder do iníquo.
Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? No versículo 3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse é o anticristo. Não é a primeira besta que vence o mundo. Esse aqui vai reinar em Jerusalém. O templo vai ser reconstruído para ser feitas as adorações ao Deus verdadeiro, só que ele vai proibir, na metade da semana profética, ele vai proibir os sacrifícios, e ele vai falar assim: agora a adoração não é mais para o Deus de Israel, agora é para a primeira besta, vocês vão adorar a primeira besta. E esse homem do pecado, esse anticristo, ele vai ter poderes. Quem duvidar dele vai cair fogo do céu e vai morrer na frente de todo mundo. Vai dizer: ah, você não é Deus, não é. Bum! A minha esposa disse que ela não conhecia o feiticeiro, mas ouviu essa história que alguém duvidou de um feiticeiro e falou: ah, mas você não é Deus? Ah, não sou Deus? Fez assim e pegou fogo à casa. Pode falar quem é. É o pai dela. A tia dela não acreditou que ele tinha poder, mas ele era bruxo, satanista, e teve poder de botar fogo na casa da mulher, fazendo assim, ó. Um estralar de dedos. E andou sobre a água. E quando a polícia foi pegando sobre as águas. Então, imagine esse homem a qual Satanás vai dar todo o poder, porque ele vai ter pouco tempo sobre a terra. A Bíblia diz assim: que haverá guerra no céu, e Miguel e seus anjos expulsaram o diabo e seus anjos, e disse: ai da terra e dos que nela habitam, porque o diabo foi lançado até vós com grande ira, sabendo que há pouco tempo para ele. Então ele vai dar todo o poder que ele tem. Deus vai permitir, porque a igreja não vai estar aqui, e Deus vai permitir. Aqui só vai ter condenado. Eu estou mentindo? Não. Está falando que Olha que tá na palavra. Com todo engano e injustiça virá o anticristo, para os que vão morrer, os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Hoje a gente obriga alguém a se salvar? Não. É pelo amor, né? Meu irmão, aceita Jesus. Jesus morreu na cruz por você. Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia. Ele não tinha obrigação, mas ele veio e te salvou. É pelo amor. Ninguém vai pegar ninguém aí na rua: vem pra cá, rapaz, aceita Jesus, se batiza, né? Ninguém é obrigado a ser crente. Ninguém nasce e já põe na certidão: crente, salvo. Não, é pelo amor. Nós pregamos a palavra. Se a pessoa não quiser crer, amém. É Ele, Deus. Deus quer que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade, mas ninguém é obrigado. Não existe uma lei obrigando você a aceitar Jesus, crer em Cristo. Tem? É pelo amor. O que vai acontecer? Não quis receber a verdade em amor, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então assim, Deus vai permitir que desça fogo do céu. Deus vai permitir sinais nos céus e na terra feito pelo anticristo, para as pessoas acreditar na besta, para receber a marca dela de propósito, para ir para o inferno, porque a igreja não vai estar aqui. Irmãos, provavelmente só vai poder ter salvação na tribulação aqueles que não ouviram o evangelho. Quem rejeitou o evangelho no amor da verdade, já era. Porque vai ter sinais.
Irmãos, imagine você duvidar de uma pessoa e falar assim, olha, você não é Jesus não. Você diz que você é o Cristo, que você é o Messias, você é um falso Messias. Ah é? Eu sou o falso Messias? Eu vou provar que eu tenho o mesmo poder de Elias. Se eu sou um falso Messias, que você não, que desça fogo do céu e te consuma. E vai te consumir na hora. Quem vai duvidar? É, verdade. Que é justamente para enganar as Não é? Porque Elias não fez isso? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Se eu sou o Messias verdadeiro, que desça um fogo do céu e te consuma. E Deus vai permitir. Porque é o tempo de juízo de Deus sobre a terra. E vai dar poder ao anticristo. E esse anticristo vai convencer as pessoas a servir a primeira besta. A besta que subiu do mar. Mar é povos. Terra é algo fixo. Terra quer dizer herança. Qual que é o povo da herança? Você recebe água? Você recebe terra, né? Ah, eu recebi um pedaço de água. Não, né? Você recebeu um pedaço de terra. E terra é herança. A herança é do povo de Israel. Então esse anticristo ele vai reinar sobre Israel. E lá ele vai convencer as pessoas do mundo todo a seguir a besta. O pequeno chifre, o rei que vai sair dos 10 reinos. Amém? E esse anticristo estabelecerá o seu trono e governo em Jerusalém, irá promover seus partidários admiradores para que ocupem posições de proeminência sobre a terra de Israel. Jesus vai ser entregue total à iniquidade. Isso está em Daniel 11:39, Isaías 1, 21, 23... Isaías 28, 14. A descrição moral dos judeus apóstatas que seguirão Cristo pode ser vista nas seguintes escrituras: Salmos 14, Salmos 35, 36. E eu vou dar um outro exemplo. Quem leu aquela parte diz assim: quando o espírito maligno sai do homem, ele volta e vê a sua casa adornada e limpa. E o que ele disse? Isso que eu farei, trarei outros 7, piores do que ele. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Algumas pessoas dizem isso e eu concordo. Os irmãos, se lê a partir de Juízes até mais ou menos o livro de Jeremias, ou 2 Reis, ou 2 Crônicas, qual que era o grande desafio dos profetas? Qual o problema que Israel tinha? Idolatria. Concorda? Era Baal, era a rainha do céu, era Astarte, era Tamuz, era Moloque, que eles queimavam seus filhos a Moloque. Eles tinham Azerá, né? Eles tinham um problema terrível com idolatria. Eles serviam a Deus, mas também serviam os outros deuses. E os profetas eram levantados contra isso. O que aconteceu? Deus julgou o povo de Israel e de Judá, e eles foram para o cativeiro. Amém? Quando eles voltaram para o cativeiro, lá em Neemias, em Esdras, em Malaquias, Zacarias, Ageu, que são os profetas pós-exílio, irmãos, acabou a idolatria. Nos tempos de Jesus, quando Jesus veio para o mundo, ele criticou a idolatria deles? Não, criticou a tradição, criticou a hipocrisia. Eles davam dízimo de tudo, eles davam dízimo de tempero, né? Do cominho, da hortelã, né? E qual que era? Do cominho, da hortelã e do endro, né? Do endro, do cominho e da hortelã. É tempero, irmãos. O dízimo é das plantações, é do trigo, é da cevada. E eles estavam dando até da coisa do jardim. Folhinha aqui, vai para Deus, vou colocar no altar. Aí Jesus, isso é hipocrisia, gente, pelo amor de Deus, mas tá bom, faça isso, mas não esquece a fé, a misericórdia e a justiça, né? Então assim, o problema deles não era mais idolatria. Até hoje, se você for lá em Israel, não tem idolatria. Você não vai ver um templo para Baal, um templo para Zeus, um templo para Diana. Irmãos, até para abrir igreja lá é difícil. Igreja católica? Não tem. Deve ter. Só que assim, sem imagem. Eles não aceitam. Igreja de crente, nas casas. Você não vai chegar lá em Israel, tá lá, Assembleia de Deus, Batista, Mundial. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Mas não é bom não. Se abrir, eles metem pedra. Se eles não gostam. Então assim,
É nas casas. É nas casas. Tem as células. Isso, tudo sempre foi casa. Desde que lá voltou, é só nas casas. Então, idolatria não é mais um problema. Só que o que vai acontecer? O que o diabo vai fazer? O diabo, no tempo da tribulação, vai trazer um espírito pior. Se antes eles adoravam vários deuses junto com Deus, eles vão adorar o próprio Satanás. E o último estado de Israel vai ser pior do que o primeiro. Entenderam? Irmãos, então essa era a minha observação que eu queria deixar sobre a besta, que eu achei interessante. Eu errei a vida toda. Eu sempre colocava a primeira besta como anticristo, mas não. A segunda besta é o anticristo. A primeira besta é apenas o chifre pequeno ou o rei da confederação. Amém? Responde.